Olá pessoal, então nós hoje vamos continuar com a resolução deste exame de Biologia 2017 da UEM. Então esta é a segunda parte, então a primeira parte já foi resolvida, está aqui no canal. Então se ainda não assistiu é só puxar um pouco para cima para ir ver a primeira parte. E nós já resolvemos de 1 a 20 na primeira parte, então hoje vamos começar a partir do 21, ou seja, do 22. Então vamos começar. Indique a alternativa que indica o cientista a quem é creditada a descoberta da célula. Então, aqui nas alternativas, a certa é ser Robert Hooke, é o cientista que descobriu a célula. Então, Matias e o Theodore são os cientistas que formularam a teoria celular. E qual é a teoria celular? A teoria celular diz o seguinte: todos os seres vivos são constituídos por célula, a célula provém de outras pré-existentes, a célula é a unidade básica, estrutural e funcional de todos os seres vivos. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa C, Roberto Hooke. Vamos para o 23. As células animais diferem das células vegetais porque estas contêm várias estruturas e organelas características. Na lista abaixo, marque a organela ou estrutura comum às células animais e vegetais. Então, nas alternativas abaixo, nós estamos à procura de uma organela, ou seja, de uma estrutura que tem na célula animal, tanto na célula vegetal. Então, neste caso, que será a membrana celular, pois os centríolos só são encontrados na célula animal, os vacúolos na célula vegetal, a parede celular na célula vegetal, que confere a resistência às células vegetais, neste caso. Então, o cloroplasto já sabemos que tem a função da fotossíntese, então os animais não fazem fotossíntese. Então, a alternativa que nos resta é a alternativa D, membrana celular. Vamos para o 24. Se uma célula for observada ao microscópio óptico, cuja ampliação da ocular é de 10x e a ampliação da objetiva é x40, em quantas vezes a imagem da célula será ampliada? Então aqui, pessoal, é só fazer 40 vezes 10. Então teremos o resultado. A nossa alternativa correta será 400, a alternativa D. Então, vamos para o número 25. A inativação de todos os lisossomas de uma célula afetaria diretamente. Então, para conhecermos neste caso a função que ficaria afetada neste caso, temos que conhecer a função primeiro do lisossoma. Qual é a função do lisossoma? O lisossoma tem a função de fazer a digestão intracelular. Então, a alternativa B é a alternativa correta. A função que ficaria diretamente afetada, ou seja, inativada aqui, seria a digestão intracelular. Vamos para o 26. Uma célula que sintetiza, armazena e secreta enzima deverá ter bastante desenvolvidos organelos como retículo endoplasmático e complexo de Golgi. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa A. Vamos para o número 27. Quando, por exemplo, a glicose atravessa a membrana plasmática a favor do gradiente de concentração sem gasto de energia, mas a uma velocidade superior à que ocorreria se fosse num transporte simples. Esse transporte é conhecido por difusão facilitada. A alternativa correta B. 28. Todas as células possuem uma membrana plasmática que separa o conteúdo protoplasmático do meio extracelular. A existência e a integridade da membrana são importantes porque possibilita a célula manter a composição do meio interno intracelular diversa da do seu meio. Então, a nossa alternativa correta aqui é a alternativa A. Por quê? Porque a membrana celular, ou seja, a membrana plasmática, neste caso, terá a função de manter a composição do meio da célula, ou seja, faz com que a célula não altere no seu meio interno, neste caso. Vamos para 29. Abaixo estão indicados os nomes de alguns organelos celulares e as respectivas funções. Escolha a opção que apresenta uma relação incorreta entre organelo e sua respectiva função. Lisossoma.
Já dissemos lá em cima que o lisosoma tem a função de fazer digestão intracelular. Então, está correto. B. Retículo endoplasmático rugoso. Síntese proteica. Nós já vimos lá também no número 26, né? Quando estávamos para fazer a relação das funções ali colocadas e dos organelos colocados como alternativas. Porque retículo endoplasmático rugoso terá a função, neste caso, de síntese proteica. Mitocôndria, síntese de energia de forma de ATP, na forma de ATP, certo? De ribossomos, fotossíntese incorreta. Aparelho ou complexo de Golgi, secreção celular, correta. Então, o ribossoma não tem a função de fotossíntese. Nós sabemos, fotossíntese, ela é realizada no cloroplástico ou plasto. Vamos, 30. No final de um processo de divisão celular por meiose, cada uma das células resultantes tinha 23 cromossomas. Qual é o número de cromossomas da espécie em causa? Então, aqui estamos perante a meiose. Então, nós sabemos que quando ocorre a meiose não dá, vou falar de uma linguagem vulgar aqui. Então, a meiose não dá a toda a sua informação às suas células filhas, mas dá a metade da informação que ele contém nas suas células filhas. Então, se esse processo ocorreu por meio da mitose, então significa que 23 é a metade dos cromossomas que a mãe tem. Então, se é a metade, significa que a mãe vai ter 46 cromossomas. Então, a alternativa correta é a alternativa B, 46 cromossomas. 31. Qual das seguintes sequências corresponde à ordem correta das frases da mitose? Então, nós temos que saber que para memorizar as funções, ou seja, as fases da mitose, nesse caso, vamos colocar da seguinte forma. Temos a profase, metafase, anafase e telofase, mas podemos simplificar. Pegamos o pro da profase e pegamos o meta da metafase e pegamos o ana da anafase e telo da telofase e colocamos dessa forma: prometa, ana, telefonar. Então, aqui a nossa alternativa correta será D: profase, metafase, anafase, telofase e citocinese. Citocinese que é um processo da divisão do citoplasma neste caso. Então, a nossa alternativa é D. 32. A figura abaixo apresenta a concentração de íons dentro e fora do glóbulo vermelho. A entrada de kappa-manja e a saída de Na-, que é o sódio neste caso, nas hemácias pode ocorrer por transporte passivo, transporte facilitado, plasmólise, osmose ou transporte ativo. É transporte ativo, dependendo da concentração. Então, aqui temos o número 33. A respiração celular é um processo eficaz de aproveitamento da energia contida aos compostos orgânicos, sendo a respiração aeróbica um processo que envolve uma sucessão complexa de etapas. Indica a sequência correta dessas etapas. Então, a sequência correta dessas etapas será a alternativa B: glicose, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. 34. A figura ilustrada acima representa um gráfico que relaciona as velocidades dos processos da fotossíntese e da respiração em função da intensidade luminosa. O ponto assinalado pela seta é designada por, então, subimos um pouco para as figuras ali colocadas. Então, vamos para a figura direita, neste caso. Então, queremos o nome, neste caso, o nome da seta, ou seja, ali onde a seta indica. Então, temos a intensidade da luz e a velocidade dessa reação.
Então, o ponto de encontro, neste caso, da intensidade da luz e da velocidade da reação, vamos chamar de ponto de compensação fótico. Então, a nossa alternativa correta aqui será a alternativa B, compensação. 35. Para que flores em vaso durem mais tempo, deve-se mergulhá-las em água seguido de corte de haste ao pé da flor. Com o objetivo deste procedimento é de garantir a continuidade da condução da seiva bruta e tal fenômeno é possível devido à diferença de osmolaridade entre a planta e o meio onde ela se encontra, que são, respectivamente, hipertônico e isotônico. A alternativa correta, C. 36. Analise a seguinte frase. A eliminação de água no estado líquido pelos vegetais ocorre através dos hidátodos. Será? E é conhecida pelo nome de gutação ou sudação. A alternativa que completa a alternativa adequadamente os espaços em branco é C. Hidátodos, gutação ou sudação. Então, aqui não podemos cair na transpiração, porque aqui disseram a eliminação da água no estado líquido. Então, a gutação é o processo pelo qual a planta vai perder a água no estado líquido. É o passo que a transpiração é a perda de água em forma de vapor. Então, a nossa alternativa correta aqui será a alternativa C, hidátodos. Vamos para o 37. Envolvendo uma planta que esteja no vaso com um saco plástico, após algum tempo, observa-se que a parede interna do saco plástico cobriu-se de gotículas de água. Esta água foi perdida pela planta no processo denominado transpiração, pois nós, quando amarramos a planta depois de um tempo, percebemos que dentro do plástico, neste caso, existem algumas gotículas da água, que é o processo que mostra que a planta esteve em transpiração. Então, a planta perdeu a água em forma de vapor. E uma vez que a água estava evaporando e o meio ali estava coberto, não havia saída da água, a água acabou ser prendido dentro de plástico. É por isso que nós conseguimos notar algumas gotículas dentro do saco plástico. Então, vamos para o 38. A equação abaixo representa um processo vital que ocorre nos seres vivos. Temos glicose reagindo com oxigênio, que vai produzir dióxido de carbono, água e energia. A escolha alternativa que identifica este processo, que é a respiração aeróbica. Porque se fosse anaeróbica, a glicose, neste caso, não estaria reagindo com o oxigênio, pois anaeróbica é a ausência do oxigênio e presença do dióxido de carbono. Então, aqui estamos a ver a combustão da glicose na presença do oxigênio. Nesse caso, formando, produzindo dióxido de carbono, água e energia. É a respiração aeróbica. Então, vamos para o 39. O ciclo de Kelvin ocorre nas reações químicas da fotossíntese. Não podemos cair nas reações fotoquímicas. Foto quer dizer luz. Então, estaremos a dizer que ocorre na fase clara, o que não está correto. Ocorre na fase escura. Exato. Nós sabemos, né, que as plantas têm a capacidade de fixar o dióxido de carbono. Então, é durante esta fase onde é fixada o dióxido de carbono, no ciclo de Kelvin. Então, vamos ao número 40. A alternativa correta é acima, no 39, a alternativa B, 40. Os principais macronutrientes que as plantas absorvem do solo e que são importantes para o seu desenvolvimento são: a alternativa correta é nitrogênio, potássio e o fósforo. Então, a alternativa correta é a alternativa E. Então, esta é a segunda parte deste exame. Deixe um like aí, comente. Então, eu vou deixar
a terceira parte. Então se inscreva para que possas receber em primeira mão a terceira parte quando ela for deixada. Então, até mais.